da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Estamos aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de Ciências Humanas, nós vamos começar um novo assunto em uma nova unidade lá do nosso livro. Então nós vamos partir agora para a unidade número 2 e lá então na página 213, na nossa unidade 2, nós vamos então dar início a um novo capítulo, ao capítulo 1 da unidade 2, onde nós vamos tratar aí sobre sociedade e família, outros importantes aspectos então aí do nosso livro, do nosso assunto Ciências Humanas. Tá certo, pessoal? E aí então, para ir acompanhando, vai lá abrindo o livro de vocês a partir da página 213, tá certo, pessoal? E aí, a gente começa com esse tópico aí, a vida em grupos. Ou seja, pessoal, como nós sabemos, nada menos nada mais do que a família é essa porta de entrada para nós vivermos em grupo. A família é essa porta de entrada também para nós vivermos em sociedade. Lá no nosso livro, na página 214, tem esse tópico, a vida em grupo, e aí vai relacionar que sempre foi da necessidade do ser humano de viver em grupo, desde os tempos mais remotos da história. E aí vem então falando que para nós estudarmos melhor então a história, dividimos ela em 5 períodos históricos. A pré-história, o período antigo, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, pessoal. Sendo que, como nós dissemos, a vida em um grupo sempre foi uma necessidade muito antiga do ser humano. Então essa vida em grupo partiu ou teve início desde o princípio da história, ou seja, lá na pré-história, período então anterior à invenção da escrita, aonde sim, nesse período aí pré-histórico, anterior à invenção da escrita, é um dos mais longos, porque inicia-se há 2 milhões de anos atrás, com o surgimento do ser humano, e vai até 3.500 anos antes de Cristo, quando a escrita então surge. Então é o período dos 5 da história, de estudo da história, o mais longo, o pré-histórico. E aí é o mais longo porque foi durante esse período que aconteceu toda a evolução da espécie humana, tá certo, pessoal? E nós dizemos justamente isso, que é aí na pré-história que é onde então os homens começaram então a viver em grupos. E outra coisa importante, pessoal, esse período então pré-histórico, onde o homem começou a viver em grupo, está aí dividido ou subdividido em 2 períodos. A pré-história então se subdivide em 2 períodos, paleolítico ou idade da pedra lascada e neolítico ou idade da pedra polida, aonde no primeiro período desses períodos, no paleolítico, como era que o homem então vivia? Ou como os homens viviam em grupo nesse período paleolítico? Nós podemos dizer que principalmente, pessoal, viviam do nomadismo, ou seja, buscando sua sobrevivência. Esses grupos então deslocavam-se de uma região para outra, buscando essa sobrevivência, caçando, coletando, tá certo? Pescando, então praticando essas atividades em grupos, eles então sobreviviam. Então você percebe uma forma de viver em grupo desde o princípio da história, na pré-história, no período paleolítico, que é um período muito longo, vai aí de 2 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo. Já de 10 mil anos antes de Cristo a 5 mil anos antes de Cristo é um outro período onde o homem vai viver já de uma forma, vai viver em grupo, mas de uma forma sedentária, fixa em um local. E aí, pessoal, depois de 5 mil anos antes de Cristo até 3 mil anos antes de Cristo, aí vai ser o período conhecido como Idade dos Metais, aonde o homem, vivendo de forma sedentária desde o Neolítico, na Idade dos Metais, passa a construir aí seus instrumentos para sua sobrevivência, para plantar, colher, caçar animais ou criar animais feitos de metal. Tá certo, pessoal? Então, nós podemos dizer que sim, desde o princípio aí no período paleolítico ou idade da pedra lascada, esse homem sim vai viver em grupos e aí principalmente dentro desses aspectos, ou seja, sendo um homem nômade, vivendo
deslocando-se de uma região para outra, buscando essa sua sobrevivência a partir da prática da caça, da coleta e da pesca. E outra coisa importante que também aconteceu aí no período paleolítico é que teve sim por parte aí do homem, por volta de 500 mil anos atrás, o domínio do fogo, aonde a partir do momento em que esses grupos dominam a produção do fogo, a sua qualidade de vida no paleolítico melhora. Os seus alimentos passam a ser agora assados, então eles vão comer com mais facilidade, passam a ter luz à noite, passam a se proteger do frio em regiões frias, tá certo? Então essas são as vantagens do fogo e que o homem passou a dominar nesse período aí, tá certo? E aí, ainda na nossa página 214, ainda nesse tópico a vida em grupos, tem aí, pessoal, ou seja, como nós dissemos, desde a pré-história, desde o período paleolítico, o homem sim teve a necessidade de viver em grupo. Homens e mulheres se reuniam e viviam sim em grupos, como vocês podem ver aí nas imagens aqui ao lado. E aí, principalmente, pessoal, nós podemos dizer que também viviam em grupos para enfrentar fenômenos naturais, ou seja, para enfrentar períodos de frio, períodos de muita chuva, períodos de seca, ou seja, determinados fenômenos naturais que aconteciam, então era melhor viver em grupo para enfrentá-los. Como também viviam em grupos, principalmente aí no período paleolítico e neolítico, para enfrentar animais, enfrentar ataques de animais. Então é muito importante esses dois aspectos aí, tá certo, pessoal? E aí a gente analisando, comparando o passado com o presente, até hoje, buscando segurança, a gente vive em coletividade, isolado. Qual é a ideia que já vem na nossa cabeça? Viver isolado é viver de insegurança, né? Viver de uma forma insegura. Então, vivemos em sociedade, vivemos com outras pessoas até hoje com esse sentido dos homens antigos, buscando proteção, segurança. Então, a vida em grupo, sim, até hoje buscando segurança contra fenômenos naturais, a época pré-histórica contra ataques de animais. E também nós podemos dizer que viver em grupo também tinha um sentido, que era o de se comunicar, o de reproduzir. Também tem esse sentido das pessoas viverem em grupo, buscando a reprodução, como também buscando uma forma de se comunicar. Tá certo, pessoal? Então aí, nós vamos finalizando essa primeira parte desse capítulo. Então, espero que a gente tenha abordado a importância do homem viver em grupo, principalmente aí nos períodos iniciais da história, lá no período pré-histórico, ali, principalmente no período paleolítico. Tá certo, pessoal? Então, fiquem com Deus, bons estudos, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!